Pessoal, úlcera é um tema bem relevante, bem importante, tá? É um tema que tem muito motivo de consulta, então, quando vocês forem dar oral no hospital, é um tema super, super, super tomável, tá? Quando a gente fala, pessoal, em úlcera péptica, ela é uma lesão que vai se produzir ou no estômago ou no duodeno, tá? Pega as duas coisas. O que seria uma úlcera? Uma lesão mais profunda. Quando a gente fala que a lesão ela ultrapassa ali a muscular da mucosa, mucosa, submucosa, a gente está falando em úlcera, uma lesão mais profunda. Quando ela é uma lesão um pouquinho mais superficial, a gente vai chamar de erosão. Então, a diferença entre erosão e úlcera é a profundidade dessa lesão. Quando ela é profunda, que ela ultrapassa ali mucosa, submucosa, aí a gente fala em úlcera, ok? O estômago, ele é um tecido que ele é preparado para receber a agressão que ele recebe. Porque vocês imaginem, pessoal, um pH de 2 é extremamente ácido. Qualquer coisa que cai ali derrete. É um pH muito ácido. Só que o nosso epitélio gástrico, ele é um epitélio que ele tem uma preparação para isso. Ele aceita isso porque ele tem algumas coisas que não permitem que o ácido destrua ele. Algumas coisas muito importantes que vocês têm que saber, que é o que a gente chama de fatores protetivos do estômago. Por exemplo, as células ali do nosso estômago, uma das coisas que elas fazem é secretar bicarbonato. Opa! Elas secretam bicarbonato. O bicarbonato, você sabe que é uma substância básica que ajuda a amortiguar um pouco esse pH tão, tão ácido. Outro fator que essas células epiteliais do estômago fazem é a secreção de muco. Existe uma capa grossa de muco que envolve toda a parede gástrica, que dá uma amortiguada, não deixa o pH, ou perdão, o ácido clorídrico entrar em contato direto com a célula. Tá? Então, essa proteção de muco que as células secretam é extremamente relevante para que esse epitélio gástrico não seja danificado. Um outro fator super relevante aqui vai ser o fluxo sanguíneo, os vasos que nutrem ali o tecido gástrico. Por quê, pessoal? Porque esses, esse sangue que está chegando está trazendo nutrientes celulares para que essas células gástricas fiquem vivas e substratos para que essas células possam estar produzindo bicarbonato e muco. Então, é super importante a irrigação gástrica ali esteja o tempo todo aportando substratos e nutrientes para que esse epitélio consiga fazer o seu papel, que vai ser basicamente manter essa camada de muco e bicarbonato, ok? Tudo aí funciona para que eu consiga estar fazendo a minha secreção de muco e bicarbonato. Outra coisa que a gente precisa agregar aqui, que é indispensável, que não participa desse mecanismo de muco e bicarbonato, são as prostaglandinas. Porque as prostaglandinas, pessoal, elas inibem a secreção do ácido clorídrico, certo? Uma vez que eu vi a proteína GI lá, mas não vamos entrar em mérito de bioquímica, uma vez que eu inibo a produção do ácido clorídrico, eu diminuo essa agressão. Então, a hiperprodução de ácido clorídrico favorece a aparição de úlceras. Se eu diminuo um pouco essa produção, então eu contribuo para que o meu epitélio fique saudável, tá? Outros mecanismos não tão relevantes, mas que contam também, é que essas células epiteliais que a gente tem no nosso estômago, elas têm algumas bombas que
ejetam prótons para fora. E o próton é a molécula que a gente precisa para produzir o ácido clorídrico. Então, a gente tem algumas bombas celulares ali, e essas células terminam bombeando prótons para a corrente sanguínea, em vez de deixar ali, o que diminui a produção de ácido clorídrico. Mas isso não é tão relevante assim. O que vai ser principalmente extremamente relevante vai ser a produção do muco, do bicarbonato, o fluxo sanguíneo ali, esses vasos que nutrem as células para que elas fiquem vivas e tenham substrato para fazer o que elas precisam, e as prostaglandinas. Isso é o principal, são os fatores protetivos da mucosa gástrica. O outro lado da balança, a gente vai ter os fatores agressivos, certo? Agressivos não, mas seriam os fatores que desencadeariam, né, o problema da úlcera. Então, pessoal, a gente vai ter aqui, eu trouxe um desenho aqui só para representar para nós. A gente vai ter a histamina, que ela estimula a produção de ácido clorídrico, né? A histamina lá vem das células enterocromáfis lá do nosso estômago. A gente tem a gastrina, que também vai colaborar com isso, e o acetate menos, tá? Vai ser principalmente a gastrina e a histamina. Aqui, ó, a prostaglandina 2, ela atua contra a histamina. Vocês estão vendo que via proteína de Guy, ela termina inibindo o MP cíclico aqui, então ela impede essa produção, por isso que ela entra como um fator protetivo. Então, os fatores que vão colaborar para que ocorra isso é o aumento de histamina, o aumento de gastrina e um outro fator extremamente importante para nós aqui, que é a presença do Helicobacter pylori. Essa bactéria que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, entender como que é a fisiopato dela, por que sempre que um paciente tem úlcera, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descartar a infecção por H. pylori. Bem, vão perguntar para vocês, pessoal, quais são causas de úlcera péptica. A primeira delas, vocês vão falar que é o H. pylori, tá? A segunda maior causa de úlcera gástrica vai ser o consumo excessivo de AINES. A segunda maior causa. Isso vocês têm que falar na ordem de prevalência lá no hospital, tá? Os AINES, pessoal, eu não sei se vocês lembram do mecanismo deles, mas eles inibiam a COX lá. E a COX gerava tromboxana 2 e prostaglandinas. Então, se eu inibo a produção das prostaglandinas, eu perco esse fator protetor do meu estômago. As prostaglandinas são extremamente necessárias. Então, por que os AINES são uma grande causa? Porque inibem a produção das prostaglandinas. Quando vocês estiverem atuando na vida médica, que o paciente tem dor e vocês vão recomendar AINES para eles, o que vocês vão fazer? Por 5 dias a cada 12 horas ou por 5 dias no máximo a cada 8 horas. E para. Por quê? Porque senão vai atacar o teu estômago. Ok? Então, AINES acaba sendo a segunda grande causa aqui. Outra causa importante é o estresse constante. Tá? O estresse também é uma causa, porque a gente libera cortisol, e aí é um hormônio do estresse, a gente termina diminuindo o fluxo gástrico sanguíneo, que acaba tirando aquele aporte de nutrientes, de substrato, consequentemente, eu termino aumentando os fatores agressores. Então, o estresse entra como um fator secundário aí, tá, pessoal? Outros fatores menos importantes são consumo excessivo de tabaco e de bebidas alcoólicas. Essas aqui vão ser as principais. Bem, causas que também poderiam, mas na minha opinião já bem menos importante, tá? Uma que pode entrar aqui, pessoal, nas muito importantes também, mas que é rara, mas que quando está presente é importante,
é uma síndrome chamada de Zollinger. É isso. Conhecem essa síndrome? Já ouviram falar? Em pato, né? Acho que vocês estudam. É, é, o Zolling-Ellison, pessoal, é um tumor secretor de gastrina. Então, esses pacientes vão cursar com hipergastrinêmia e aumento na produção do ácido clorídrico. Normalmente, eles têm úlceras refratárias que não tratam direito, tem grande problema para controlar essa úlcera, tá? Depois, coisas mais raras que isso ainda. Citomegalovírus, amiloidoses, enfermidades de Crohn. O Crohn, por si só, já é muito inflamatório, então ele próprio já poderia, mas assim, entra no bolo. O que eu quero que vocês saibam para a vida médica de vocês? As três principais causas mais importantes vai ser a infecção por Helicobacter pylori, AIDS e estresse. Depois a gente vai pensar em tabaco, cigarros, óleo de aí nós vamos eliminando as mais raras. Ok? Fechou. Estou muito rápido? Tá de boa? Ok. Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre o H. pylori, para vocês entenderem o mecanismo dele, por que é tão relevante, por que eu preciso pensar nele. O Helicobacter pylori, ele está presente em mais de 60% da população mundial. Ele é amplamente distribuído. É uma bactéria gram-positiva, flagelada, que ela se manifesta entre 5 e 10% nos pacientes, clinicamente falando. Ela tem um recurso muito interessante. A gente vai se infectar por ela através de água ou alimentos contaminados. E como ela é flagelada, quando ela chega ali no estômago, ela se move rapidamente. E ela tem uma enzima chamada ureasa. Então, vamos tentar desenhar aqui. Vamos voltar aqui para as épocas de Bjork aqui. Vamos imaginar aqui o estômago. E essa bactériazinha, ela tem aqui o conteúdo do núcleo dela aqui. Ela tem os flagelinhos dela que ela se move. E ela tem uns negocinhos aqui para se agarrar. Ela se agarra firmemente. E aqui dentro ficaria o material genético dela. Quando essa bactéria ingressa aqui no estômago, ela não é derretida rapidamente, porque ela tem uma enzima chamada ureasa, que ela pega a ureia, que é um componente que a gente tem muito, e ela converte a ureia em amônio. E o amônio é uma molécula básica. Então, ela começa a produzir um monte de amônio ao redor dela e ela gera como se fosse uma capa protetora básica para que ela consiga vir aqui até o epitélio gástrico e se infiltrar aqui na célula, que daí ela fica protegida. Certo? Então, ela entra aqui, ela é intracelular, ela vai entrar ali e ela fica produzindo bicarbonato e muco, certo? Fica ali, fica ali, fica ali. O que isso vai fazer? Isso gera uma barreira para ela, protetora, só que as células vizinhas vão ficar sem barreira, porque o muco vai ficar concentrado ali ao redor dela. Ela tem algumas enzimas que ela termina quebrando a união celular entre uma célula e outra. Então, essas células começam a se afastar. E aí, pessoal, acontece o quê? Eu vou ter uma resposta inflamatória muito forte. Agora eu vou começar a recrutar neutrófilos, macrófagos para cá, para tentar conter isso. Então, essa perca de proteção que as células vizinhas têm, somado a uma resposta inflamatória forte, acaba gerando um dano tissular e expondo o tecido ao ácido clorídrico, que é o que termina cronicamente gerando a úlcera. Certo? Esse é o mecanismo fisiopatológico da pestinha. Então, é isso que ela faz, por isso que sempre que o paciente tem úlcera, a gente vai estar pensando que pode ser por causa da Helicobacter pylori. Entendido? Estamos bem?
Ok. Sim. Vamos lá. Clinicamente, como é que vai se manifestar esse paciente que tem úlcera péptica? Bem, pessoal, o quadro da úlcera péptica vai ser bem parecido, mas tem algumas coisinhas aqui que eu quero que você saiba. Tanto a úlcera gástrica quanto a úlcera duodenal, o paciente vai referir uma dor no epigastro do tipo queimante. Tá? Agora, vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma úlcera gástrica, eu tenho uma lesão no meu estômago. A hora que eu como, que o alimento chega no meu estômago, o que o meu organismo vai fazer para preparar isso? Começar a produzir ácido clorídrico, correto? Então, imagina, eu tenho uma lesão ulcerada e agora começa a cair ácido clorídrico em cima. Vai começar a doer muito. Então, olha só, quando eu tenho uma úlcera gástrica, eu vou ter dor logo depois de comer. Se eu tomar um antiácido, se eu tomar um eno, um sulfato de magnésio, de cálcio, de alumínio, esses antiácidos comuns por aí, vai melhorar. Por quê? Porque eu vou dar uma amortiguada no meu pH gástrico ali, vai melhorar um pouco, ok? Agora, vamos falar numa úlcera duodenal. Logo que eu como, o meu píloro está fechado. Então, logo que eu como, não vai doer o meu estômago. Quando que vai doer? Quando o píloro se abre e o meu conteúdo gástrico começa a ser passado para o duodeno. Isso ocorre aproximadamente 2 a 3 horas depois de comer. Ok? E aí tem um recurso. Esses pacientes referem o quê? Que 2, 3 horas depois de comer, quando começa a doer a úlcera deles, se eles comerem de novo, para de doer. Ela ameniza com a ingesta. Por quê? Quando eu começo a comer novamente, o meu píloro se fecha. E aí eu paro de drenar esse ácido clorídrico ali, então para de doer a úlcera. Então, pessoal, isso aqui vocês vão precisar responder qual que é a diferença do tipo de dor da úlcera gástrica e da úlcera duodenal. Isso aqui vocês vão ter que vocês vão precisar explicar lá no hospital. Então, a úlcera duodenal, ela começa a doer 2 a 3 horas depois de comer, não melhora com antiácidos e melhora com a ingesta. Essa vai ser a clínica característica desses pacientes. Normalmente, pacientes acima de 50 anos, mas pode aparecer em qualquer idade. Isso é mais normalmente. Esses pacientes, pessoal, junto com a dor, podem ter diminuição do peso, porque quando dói, o paciente começa a evitar comer, começa a comer menos, em menores porções. Então, isso vai fazendo com que esse paciente emagreça, certo? Como que eu vou começar a investigar esse paciente? Vou fazer uma anamnese bem feita, entender o meu paciente, mas quando a gente fala, pessoal, de diagnóstico de úlcera, o gold standard sempre vai ser a VEDA, videoendoscopia digestiva alta. Esse vai ser sempre o gold standard. Por quê? Aqui eu já mato 3 coelhos com um tiro só. A VEDA, eu vou ver a lesão, vejo se ela está, se é uma erosão, se é uma úlcera, se ela está sangrante, se ela não está. Eu posso biopsiar essa lesão, porque o Macias ensinou bem isso para vocês, né? A úlcera não maligniza, mas pode ser um câncer ulcerado. Então, eu já aproveito e já faço uma biópsia
E pode ser ainda terapêutico, porque eu posso fazer uma rafiazinha ali, se for uma úlcera sangrante, eu posso cauterizar, eu posso tratar essa úlcera pela veda, certo? Então, ela é a melhor opção disparado, tá, pessoal? Posso fazer uma seriada esôfago-gastro? Posso, mas a melhor opção sempre vai ser a veda. Deixa eu só passar aqui, pessoal. Ó, isso aqui eu acho legal vocês terem um contato, pelo menos, porque daqui para frente vocês vão começar a precisar. Não precisa decorar tudo isso agora, eu só quero que vocês tenham uma noção do que funciona isso aqui. Esses aqui são os critérios de Forest. Vocês vão precisar saber daqui para frente. Talvez no quinto você só precise citar. Para o sexto em diante vai ter que mais ou menos saber. Tá? O que é isso? Isso é o endoscopista que dá. O endoscopista, enquanto ele estiver olhando lá a lesão, ele vai classificar ela nos critérios de Forest. Para que serve isso? Probabilidade de ressangrado. Ok? Ele vai olhar para a lesão e, por exemplo, ele está lá olhando e a úlcera está com um jato de sangue. Qual que é a probabilidade que ela esteja ressangrando amanhã? Entre 85% e 100%. Se tem um jato de sangue, é muito provável que ela ressangre. A Forest 1B seria aquele sangramento que está ativo, mas ele está gotejando, não é um jato de sangue. Então, pode ser que um coágulo sanguíneo resolva o problema dele. Certo? A 2A é o quê? Estava sangrando, está coagulado ali, só que o vaso dá para ver que o vaso está lá, inflamado. Qualquer momento pode aquele trombinho sair e esse vaso pode voltar a sangrar. Então ele tem metade, metade. Ou ele vai ficar estagnado lá, ou ele vai voltar a sangrar. O 2B seria quando eu já tenho um coágulo com fibrina bem aderido lá, está firme, estancou o sangramento. Então, tem um 30%, uns 30%, 35%. Depois, o 2C, eu tenho somente algumas manchas ali que me indicam que foi ali. E o 3 é um fundo limpo, sem sinais de hemorragia. Já está cicatrizado aquilo ali, mas o endoscopista precisa identificar exatamente o ponto do sangrado. Se ele falar que ele não achou, vão ter que refazer. Ele tem que achar a lesão para dizer que não está mais sangrando. Até porque pode ser em outro lugar. A suspeita era que era gástrica, pode ser que esteja em outro lugar. Então, esse critério de Forest, pessoal, serve para a gente poder classificar, né? Bem, como eu falei, o que eu quero que vocês saibam agora é que o diagnóstico se faz com VEDA, tá? Quais são as principais complicações que uma úlcera péptica vai trazer para os pacientes, pessoal? O paciente pode ter hemorragia digestiva alta, né? Que isso, se persistir, esse paciente pode ter uma anemia de transtornos crônicos, ele vai ter hipotensão, dependendo do que ele esteja perdendo, pode ser até um choque, né? Se essa úlcera perfurar, ele pode gerar uma peritonite química. Ó, isso aqui, pessoal, é importante. Minha final de carreira, na banca de cirurgia, estava o Dr. Puchulo e ele falou que chegou um paciente com uma dor no epigastro muito forte. Era um trabalhador de obra que ele trabalhava levantando peso, estava com muita dor nas costas e ele vinha algum tempo tomando remédio para essa dor. Aí ele pediu o que eu fazia se eu pedir algum estudo. Eu falei, eu quero ver uma placa. Aí na placa tinha um neumoperitoneu.
que dá para concluir disso? Tinha um raio-x com um neoperitoneu aqui. Dava para ver bem certinho. É rompimento de víscera oca. Qual víscera oca? Daí, nesse caso, poderia ser ali do duodeno. Era abdominal? Por Ah, quê? é Por quê? estômago do duodeno, né? Porque da medicação que ele vinha Por causa tomando. da medicação que ele vinha tomando. Então, eu falei para ele está com pneumoperitoneum porque ele tem uma úlcera gástrica perfurada pelo AINES que ele vem tomando. Ele falou, pode ir embora. Na hora, durou 15 segundos a minha banca. Ele falou exatamente isso. Então, se tu tiver claro na cabeça, tu consegue chegar facilmente nisso, né? Porque ele chegou com dor, tomava AINES e tinha uma víscera perfurada. Então, pessoal, dentro das complicações da úlcera gástrica, esse paciente pode ter uma perfuração que pode passar ácido clorídrico, pode gerar uma peritonite, que é um quadro mais grave, pode levar ele a sepsis até a morte, e radiologicamente você pode ver um neumoperitoneu. A úlcera perfurada, pessoal, dependendo do lugar que ela perfure, pode ser muito grave. Por exemplo, se é uma úlcera de parede posterior, a gente tem a artéria, se eu não me engano, é duodeno-pancreática, que é uma de calibre bem grande, que é como se fosse uma aorta, assim, ela tem muita pressão, e aí o paciente pode chocar e morrer, porque libera esse conteúdo ácido e pode perfurar a artéria. Então, assim, pode trazer consequências severas, ok? Outra coisa que a gente precisa relacionar aqui com a anatomia, pessoal, são aquelas úlceras que estão bem no comecinho do duodeno. Vou tentar desenhar aqui. Aqui a gente teria o nosso músculo píloro. As úlceras que ficam aqui no início do nosso duodeno, eu posso cronicamente ir gerando inflamação e fibroses aqui, e isso termina acarretando numa estenose pilórica por lesão contínua. Então eu acabo gerando um outro problema, certo? Uma das causas que a gente tem de estenose pilórica é esse fibrosamento do trato de saída gástrico que se dá por úlceras pépticas que se formam muito próximo aqui ao trato de saída. Então é interessante a gente saber isso. Como que esse paciente aqui com estenose pilórica vai se comportar? Como que a gente vai se... Ai, meu Deus. Como que a gente vai direcionar que esse paciente tem estenose pilórica? Bem, esse paciente normalmente vai vir com os sintomas de dispepsia. Além da dor, ele vai falar que tem saciedade precoce, que tem eructos, que tem distensão pós-prandial. Ele pode falar que ele tem muito vômito, porque não vai para frente, então termina voltando, né? Isso é característico. Como que eu vou saber se é uma estenose pilórica? Bem, pessoal, através da veda não vai ter muito jeito, tá? Por isso que a veda é tão importante. Eu já vou passando ali e já vou vendo tudo. É, esses pacientes, eles têm uma massa periumbilical direita, que é mais ou menos aonde está a saída do nosso estômago aqui. Então, se você está fazendo uma semiologia nele, ele vai ter essa clínica de dispepsia, vai ter vômitos, vai ter saciedade precoce, distensão abdominal, e você ainda pode sentir uma massa periumbilical aqui que você vai pensar que é uma estenose pilórica.
Que outras causas poderiam dar estenose pilórica? Tumor? Um tumor, por exemplo, uma neoplasia ali poderia tranquilamente dar uma, um, uma massa, né? Uma formação de massa. Poderia ser uma obstrução mecânica também, mas menos comum. Ó, eu trouxe aqui uma imagenzinha para nós. Olha aqui, ó, o tamanho que está esse píloro aqui, ó. Ele está super hipertrofiado. Então, esse seria o caso. A estenose pilórica, pessoal, ela é muito mais frequente nas crianças. Vocês vão estudar lá em pediatria, criança que está sempre com fome, que vomita bastante e que a mãe sente uma massa abdominal, estenose pilórica até que se prove o contrário. Muito mais comum, mas pode ter em pacientes adultos. A principal causa no adulto vai ser essas úlceras aqui, muito próximas. Se não for isso, vou pensar em obstrução mecânica ou um processo neoplásico. Aí, o que seria legal? Vocês já irem juntando os outros elementos. É um paciente um pouco mais velho? Você vem perdendo peso ultimamente? Tem anemia esse paciente? Já tem que acender uma luz enorme na cabeça de vocês, né? Então, você vai se guiando aí até que você conclua que foi dessa maneira. Vamos bem? Ok. Vamos voltar lá para o nosso caso principal, que era a nossa úlcera péptica. Vamos lá. Tratamento, pessoal. Hoje em dia, é muito menos comum o paciente chegar numa úlcera do que era antigamente. Por quê? Por causa dos santos remédios inibidores da bomba de prótons. Eles diminuíram em mais de 90% a aparição de úlcera, porque agora é um tratamento muito eficaz. Então, como vocês são médicos, né, o que vocês vão antes ou juntamente com o inibidor da bomba de prótons? O que vocês vão recomendar para esse paciente? Evitar os AINES. Isso. O que mais? Evitar café, mate. Perfeito. O que mais? Que é o que o médico sempre fala antes de tudo. Joga a responsabilidade para o paciente. Como? Abandonar o cigarro. Exato. Mudar o estilo de vida. Joga a bomba para ele. Né? Se ele for obeso, é importante que você baixe de peso. Se ele come muita fritura, é importante que você coma menos fritura, que você faça atividade física, que você abandone o tabaco. Tabaco favorece muito a aparição de úlcera, que você diminua o consumo de bebidas alcoólicas, coma menos pimenta, chocolate, que a gente sabe que são alimentos que aumentam a secreção de ácido clorídrico, certo? Então a gente passa para ele o quê? Hábitos higiênico-dietéticos. E isso aí, pessoal, vocês podem falar antes de todo tratamento de qualquer doença, vocês podem começar, porque todo mundo gosta, porque é o que os médicos realmente fazem. Então você fala para ele, ó, vamos ter uma mudança de estilo de vida. Outra coisa importante, entender como é que é o paciente. Você sofre muito estresse, você trabalha com o quê? Tem a possibilidade da gente diminuir um pouquinho dessa carga de estresse, até porque isso afeta o teu coração, tá? Então, explicar para ele, tá? Então, sempre a gente começa dessa maneira, e aí o tratamento farmacológico vai ser a base dos inibidores da bomba de prótons. Questão aberta do Revalido do ano passado. Valia 10 pontos explicar refluxo gastroesofágico com esôfago de Barrett e o tratamento. Moleza. Ali é 10 pontos. Bem,
Quais são os inibidores da bomba de prótons? O mais comum, que vocês todos conhecem, é o omeprazol. Pessoal, não importa o tratamento que vocês for dar para o paciente de vocês. Se for dar omeprazol, é de 40 miligramas. O de 20 é farinha, não faz nada, não funciona, não tem. Sempre dá de 40. Se for parente de vocês, pantoprazol ou esomeprazol, que é muito melhor mesmo, tem muito mais eficácia. Eu vou anotar aqui. Só que são mais caros, então a gente tem que sempre avaliar tudo. Acho que é com Z. Eu acho que é com Z. Isomeprazol. Ok? São muito eficientes. Outras coisas. Ah, pessoal, isso aqui normalmente a gente passa para os pacientes por 2 meses e vamos reavaliar, tá? É um tratamento. A gente passa para eles por 2 meses e vamos reavaliar. Outros fármacos que aí são que o paciente pode tomar, mas que é para uma situação mais aguda, é o hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, que são esses Zeno da vida, que são os antiácidos, que é para diminuir aquela acidez momentânea, eles não são um tratamento. Se em 2 meses não resolver, pessoal, não resolver, o que vocês têm que se perguntar? Ou o que vocês têm que perguntar para o paciente? Abandonou o tabaco? Como é que está o estresse? É no trabalho. Está tomando AINES ainda? Tratamento fez direitinho? Tudo certo? Certo? Nossa, não trabalho mais, não tenho dor, eu estou só em casa tomando água e comendo alface e não para minha dor. Aí vocês vão pensar em causas mais raras. Não pode ser um Zollinger-Ellison que esse cara tem? Vocês vão avaliar, certo? O Helicobacter pylori foi erradicado? Será que a gente conseguiu fazer um tratamento adequado para o Helicobacter pylori? Vamos falar sobre o tratamento do Helicobacter pylori, já que nós não falamos lá em cima porque eu esqueci. Para a gente... eu falei sobre como é que diagnostica Helicobacter pylori? Eu acho que eu só contei a historinha de Não, como é não que ele falou não. ataca. Meu Deus, Só faltou falou tudo. que ele, Meu Deus. só falou que ele produz a urease, mas tu não disse nenhuma Não falei prova. nada, não falei nada. Volta, volta, volta. Vamos antes para diagnóstico do Helicobacter pylori, depois a gente trata ele. Vamos lá. O Helicobacter pylori, pessoal, como a gente já sabe que ele tem essa urease, uma das coisas que a gente pode fazer é o teste rápido da urease, certo? O teste rápido é o quê? O endoscopista ele vai pegar uma amostrinha, uma biópsiazinha, lá uma partezinha, e ele vai colocar num teste de farmácia, é como se fosse um teste esse de gravidez, né? Ele pega essa amostrinha, coloca lá no preparado, já para fazer o teste, e aí, se tiver presença de antígenos ali do patógeno, se tiver... Minto. O que tem dentro ali é ureia. Então, quando entra ali em contato com a urease, que é uma ureia marcada, termina gerando cor. Então, a gente sabe que é teste de urease positivo. Tá? Uma das formas é esse. Outra forma é o teste do aliento. Como é que funciona? Eu trouxe isso aqui para visualizar, porque eu sabia explicar, mas eu não tinha a menor ideia de como é que era feito. Então, eu trouxe aqui para vocês. Ó, olhem para cá rapidinho. Vai ser dado para essa paciente um radizopo, que é um remedinho marcado com carbono 13 e 14. Vai dar a pirulazinha ali para ela vai tomar e vai esperar um tempinho ali e eles vão
fazer o teste do aliento com ela. Tem já o preparado para isso. Ela vai abrir e vai pedir para a paciente assoprar ali dentro. Por quê? Porque ela tem aqueles radisopos marcados que vão liberar amônio e CO2 lá no estômago dela. Esse CO2 vai voltar marcado e vai sair pelo aliento dela. Então, vai aí para dentro desse recipiente e esse recipiente vai ser colocado numa maquininha que vai ler isso. Esse é o teste do aliento, tá? Aí, ó, ela soprou 2 vezes ali dentro. Não sei o que ela está explicando para a menina, certo? Como é que funciona. E agora ela vai colocar na maquininha que lê isso aí. E aí existem 3 possibilidades. Se a maquininha lê isso aí e der 0, resultado negativo. Se der 2, resultado positivo. Se der 1, inconclusivo. Tem que repetir. Então, dessa maneira que é feita a prova do aliento, ok? Entenderam? Querem que eu repita? Tranquilinho? Bem, então, pessoal, pode ser pelo teste da ureasa. Meu Deus, esquece mais feio. Deixa eu me posicionar. Teste da ureasa. Pode ser pelo teste do aliento. Que mais, pessoal? A gente pode buscar antígeno do Helicobacter pylori nas fezes. Posso fazer um ELISA buscando anticorpos, IgM, IgG. Certo? Eu acredito que esses aqui sejam os principais. Faço uma sorologia, faço um ELISA, vejo se o meu paciente está infectado ou não. Se eu pegar uma amostra do endoscopista, ainda posso fazer uma cultura. Só que o teste rápido é muito mais fácil, né? A cultura aí, às vezes, leva 2 meses. Mas seria uma outra opção também, tá? Seria uma outra opção. Como que eu vou tratar esse paciente, pessoal? Vou ter que tratar ele com antibiótico, uma bactéria gram-negativa. O tratamento de escolha vai ser claritro e amoxi por 14 dias. Tem que saber. Para a vida isso aqui. Vamos tomar de vocês 50 vezes isso aqui. Se o paciente for alérgico à amoxicilina, você pode fazer claritro mais metronidazol. Mas eles não vão estar perguntando muito isso aí para vocês, tá? Se vocês falarem claritro e amoxi, tá tratado. O que mais que vocês poderiam agregar nesse tratamento aqui, pessoal? Sales de bismuto. O sales de bismuto, faz uns 200 anos que estão estudando o sales de bismuto, e ele foi comprovado já com microscopia óptica que ele dificulta a união da bactéria na célula, ok? Ele gera uma precipitação ali, um casulo ao redor dela que dificulta que ela se une, e isso faz com que ela fique exposta ao ácido clorídrico e ela termine morrendo. Então, ele ajuda a eliminar, tá? Então, vocês podem agregar sales de bismuto, que está correto, ok? A cátedra entende como correto também. Se o paciente for resistente, aí vocês vão ter que entrar com levofloxa. Vamos colocar aqui. Levofloxacina e rifabutida. Sempre por 14 dias, independente do tratamento. Tanto de cima quanto de baixo. Ok? Então, tratamento tem que saber. Vai cair na prova de vocês. Como é que eu trato? Claritro mais amoxi
Ó, eu não recomendo saber todos os tipos. Porque é muito tratamento agora que vocês têm que saber. Saiba um. Claritro, amox e sales de bismuto. Tá ótimo, é tratamento. Tá sobrando HD? Aí decora os outros também. Né? Vai adaptando conforme está o teu estudo. Resistente, levofloxa, rifabutina. Como que eu sei, pessoal, que o meu Helicobacter pylori foi erradicado? Como é que eu sei que eu não tenho mais ele? Bem, vou precisar ou fazer uma biópsia, depois aí de um mês que o meu paciente está fazendo tratamento. Posso fazer um teste da ureasa, né, que me dê negativo. Ou se eu estou acompanhando o meu paciente aí por mais tempo, depois de 3, 6 meses depois que ele fez aí todo o tratamento dele, eu vou fazer uma sorologia, ver como é que está se comportando os anticorpos, ver se baixou a concentração de IgG e IgM, aí eu concluo que eu erradiquei o Helicobacter pylori, porque tem uns que são complicados de eliminar. Certo? Bem, dúvidas? Não. Entenderam tudo? É que esse conteúdo, acho que vocês já tinham visto mais de uma vez aí na faculdade e tal, mas ficou tudo clarinho? Sim. Sim, Bem, chefe. ok, pessoal. Então, hoje era só isso. Essa semana eu devo subir mais algum conteúdo gravado para vocês, tá? Olha só, eu quero falar uma coisinha para vocês. A Nath me falou que ela desmembrou todo lá o cronograma e que não tinha incluso as lesões de boca, língua, nada. Mas olha só, vou dar um alerta para vocês. Saibam 3, 4 lesões de língua e que toda lesão que acontece na boca e dura mais de uma semana eu suspeito de malignidade. Que eu lembro que ele tomava isso aí toda a prova. Só para desencargo de consciência, tá? Saibam aí pelo menos uns 3, 4 tipos de língua, a geográfica, saburral, não sei o quê. Saibam e que as lesões na boca, se não curam em uma semana, eu penso em malignidade. Só para desencargo. O resto eu acho mesmo que não tem tanta importância, tá? Mas enfim, só para desencargo. Tá bom? Então, uma ótima semana para vocês. Nos vemos semana que vem. Tchau. Valeu, falou. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada.